Cachaça, mé, pinga, água que passarinho não bebe. A bebida pode ter muitos nomes, mas a origem é uma só: brasileira. Na verdade, a cana-de-açúcar que produz a cachaça é uma planta originária da Oceania, que foi trazida ao Brasil pelos portugueses no período da colonização. Inclusive, os portugueses já produziam uma espécie de aguardente da cana-de-açúcar, mas quando começaram a fabricar a bebida no rico solo brasileiro, perceberam que o resultado da bebida tinha mais qualidade. E assim surgiu a famosa cachaça, conhecida internacionalmente como a aguardente exclusivamente brasileira. A origem da cachaça, a gente começa pela cana-de-açúcar, que muitos acham que é brasileira, mas não é. É de origem de Papua, Ilha de Papua, em Nova Guiné. E antes dela ser trazida ao Brasil, muito antes de Portugal pensar em colonizar o Brasil, era comercializada na Malásia, na China, principalmente na Índia, que era a maior fonte de comércio antes das Américas. Nisso começou a ser produzido os açúcares. Os açúcares chegaram a ser até uma forma de moeda, uma forma de valorização, que cada grama hoje valeria cerca de R$ 350. Ao ser trazida para o Brasil, a primeira missão seria do Pedro Álvares Cabral, que veio com a intenção de trazer mudas de cana-de-açúcar e plantar em solo brasileiro, no famoso Novo Mundo na época. Nisso ele se empolgou com os achados, o pau-brasil, o ouro, e resolveu manter importação e colonização, que traria resultados mais rápido do que passar tempo e anos cultivando uma planta. Portugal passa 30 anos e manda novamente, em 1530, Martim Afonso, mais um navegador. Ele sim trouxe as mudas de cana-de-açúcar e plantou ali na região de Pernambuco, onde aos poucos foi descendo as plantações até chegar ao Rio de Janeiro e entrar mais ao Brasil para parte de Minas Gerais. Após a cana-de-açúcar chegar ao Brasil, a partir do Martim Afonso, a cana começou a ser produzida, tem uma produção de açúcar mais alta aqui no Brasil, e assim Portugal decidiu trazer para cá a água ardente de cana-de-açúcar, que lá em Portugal é conhecida como a famosa bagaceira. A gente muitas vezes usa essa expressão sem saber o que é. É um tipo de aguardente da cana-de-açúcar. Não é cachaça, pois a qualidade da cana e do solo influencia muito no nome da bebida. E o Brasil ele tem um solo rico em sais minerais, também pelo clima tropical, de trazer nutrientes específicos e deixar a cana-de-açúcar melhor do que no próprio país de origem dela, na Nova Guiné. Então, trazendo isso, a nossa bebida é diferenciada de qualquer aguardente do mundo. Tanto que, para ser chamada de cachaça, ela precisa ser produzida no Brasil. A mesma coisa produzida na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, não é cachaça, é aguardente. Isso aí é uma postura nossa, uma tradição nossa, uma cultura e um patrimônio totalmente brasileiro. A cachaça foi introduzida no Brasil ainda em 1640, quando Portugal decidiu trazer a bagaceira para nós e a nossa produção se tornou mais saborosa que a deles, já que, como eu tinha comentado antes, o nosso país tem um solo mais rico em sais minerais, sol, água litorânea. A parte atlântica ajuda bastante a trazer os nutrientes que a cana precisa para ser considerada perfeita. Que através disso vem as seleções das canas de açúcar para trazer com qualidade. Também não é qualquer cana colhida de qualquer jeito que leva para a moagem para ela ser produzida. Porém, a coroa portuguesa ficou com ciúmes que a nossa cachaça estava sendo mais vendida que a aguardente bagaceira deles e decidiu subir impostos abusivamente, principalmente depois do terremoto de Lisboa, em 1744, que através dos impostos da cachaça brasileira, a cidade de Lisboa foi reconstruída. Porém, voltando um pouco mais, 1640, a cachaça foi proibida pela coroa portuguesa, por ciúmes da gente estar vendendo mais do que eles. E 30 anos depois, os produtores de cachaças cariocas, ali da parte do Rio de Janeiro, onde hoje é Paraty, tem uma das melhores produções de cana-de-açúcar do Brasil, decidiram lutar contra o governador da época, Salvador. O governador Salvador caiu e os produtores acharam poder e trouxeram à tona. Isso aconteceu no dia 13 de setembro de 1661. A partir de 2010, a cachaça teve como patrimônio tradicional o 13 de setembro, Dia Nacional da Cachaça, como homenagem à luta daqueles
trabalhadores e produtores de séculos atrás. A cachaça ela tem vários nomes, é como apelidos carinhosos. A cachaça pode ser chamada de pinga, mé, aguardente, água que passarinho não bebe. O diferencial nesse ramo seria cachaça para aguardente. Qual a diferença de cachaça para aguardente? Hoje eu trabalho com um cardápio de cachaças que tem 20 tipos de cachaças diferentes, trazidas do Brasil inteiro, de vários lugares, centro-oeste, norte, nordeste, sul, sudeste. Nisso eu posso dar 2 exemplos, por exemplo. Uma cachaça chamada Coqueiro Azuladinha. Ela, na verdade, não é cachaça, ela é uma aguardente, porque na composição dela é colocada para repousar durante o envelhecimento dela folhas de tangerina, o que deixa ela com sabor e aroma floral, tipo um jardim bem suave, leve, doce, apesar de ser uma cachaça branca, forte e pesada. Já a cachaça de verdade, se você tira um fio de cabelo da sua cabeça e põe dentro, mesmo que seja no shot, ela já deixa de ser cachaça, se torna aguardente. Ela tem que ser pura da cana-de-açúcar. Assim como a vodka, para ser vodka, tem que ser destilada 10 vezes, a cachaça é um destilado da cana-de-açúcar que tem que ser um resultado puro da destilação, sem acréscimos, sem enfeites, sem nada que tire a essência da cana-de-açúcar. Sou Laura Testa Moura Montanz Vicentini, 37 anos, engenheira agrônoma, produtora de mudas pré-brutadas e da primeira cachaça sustentável do mundo. Bom, em 2016, meu marido e eu, Rodrigo, a gente sempre teve o sonho de ter o nosso negócio. E naquele momento, a cana-de-açúcar estava despontando muito. Era uma cultura que estava em amplo crescimento e a gente viu uma oportunidade muito bacana de produzir mudas pré-brutadas para atender a cultura. Finalmente, em 2017, a gente lançou a nossa marca, que é Espinagro, visando prover materiais novos, saudáveis, para a formação de novos canaviais. Todo o nosso canavial está dentro aqui da fazenda, são 15 hectares de área produtiva que nos provêem cana, material, né? Matéria-prima, para extrairmos as gemas, de onde a gente obtém a muda pré-brutada, e é gerado um resíduo nesse primeiro corte, que são os toletes. É um resíduo muito nobre, na verdade, porque todo o caldo, a doçura, a cana, né, a concentração do açúcar está contido dentro desse combo. Então é um resíduo que do nosso ponto de vista é luxo e a gente acaba processando ele, industrializando e obtendo a cachaça. No processamento desse tolete, a gente obtém a garapa, o caldo da cana. Ela é levada para as dornas de fermentação e lá são colocadas leveduras específicas para a obtenção do caldo fermentado. Uma vez fermentado esse caldo, essa garapa, a gente leva para destilação e destilado, então, ela se transforma em cachaça. No processo de fermentação da garapa, nós colocamos a levedura, é uma levedura comercial, a gente adquire ela, inclusive para que haja padronização no produto final. Uma vez levada a garapa para dentro das dornas de fermentação, a gente coloca as leveduras que vão trabalhar para fazer o consumo do açúcar e a transformação em álcool. Essas leveduras trabalham de 24 a 36 horas em média e de lá já sai o caldo que vai para a destilação. Aqui são rígidos os processos de controle de temperatura e do grau alcoólico, uma vez que a gente tem tanto o alcômetro, né, que nos dá exatamente o grau GL, né, Gay-Lussac, que é o álcool na bebida, quanto a temperatura da mesma. E por que a gente tem esse cuidado muito grande? Na destilação, a gente tem 3 fracionamentos do produto. A cabeça, que tem uma graduação alcoólica mais alta, são os nossos álcoois superiores, que não deveriam ir junto na bebida por conta de dar dor de cabeça, carregar bastante metanol. O coração, que é a parte mais nobre, carrega um grau GL médio, intermediário, que sai muito parecido com a nossa bebida final. E a gente tem um terceiro corte, que é a cauda. Na cauda vão parte dos contaminantes, que também têm que ser descartados. A Sosé Sustainable Cachaça é envasado só o coração, só essa parte bem nobre. A cabeça e a cauda, a gente redestila, faz um processo novo de destilação e obtém o etanol, que abastece a nossa frota veicular.
Então nada é perdido, nenhum resíduo aqui é descartado. A Sosé Sustainable Cachaça não é uma cachaça envelhecida. Ela é comercializada prata, que é exatamente como a bebida é destilada, porém ela fica condicionada para descansar por pelo menos 6 meses em tonéis de inox. Isso confere a ela uma mansidão, né? Ela dá uma mansada na cachaça, não muda quimicamente, mas sensorialmente ela tem um grande salto para a bebida. Na produção das mudas pré-brotadas, a gente tem etapas aqui que o produto vai sendo finalizado. Agora mesmo a gente está dentro da estufa de crescimento. Então, uma vez ela brotada, ela vem aqui para a estufa crescer e finalmente é levada para a rustificação. Na tramitação entre essas etapas, há sempre um critério severo de qualidade. Elas só passam de fase uma vez que tiveram passado, né, pelo critério qualitativo. Para a envase final, né, para a gente lançar essas mudas no caminhão e elas serem transportadas para a usina, elas têm que ter um padrão mínimo de crescimento, número de podas e enraizamento. Para que a cachaça tenha sua qualidade garantida, uma vez descansadas, prontas, elas são levadas para o laboratório que fazem toda a análise química do material, a gente sabe exatamente o que tem lá dentro e a gente também manda para análises sensoriais, que nos remetem ao sabor, ao aroma, à percepção sensorial que o cliente vai ter quando degustar essa cachaça. E a gente faz tudo isso para que a experiência vivida ao consumir a Sosé Sustainable Cachaça seja melhor para o cliente. Toda a nossa cana no campo, ela é cortada manualmente, né, com facão. Então lá no campo a gente já tem o cuidado de despalhar as folhas que não devem ser trazidas aqui para moagem. Logo que recebidas, a gente tem um pátio cimentado, então ela não fica em contato com a terra. Ela passa por um novo processo de despalha para tirar todo o resíduo de palha que pode ter ficado lá. Uma vez colocada na esteira e obtido o caldo, a garapa, a gente tem vários filtros que tiram todo o bagaço, bagacilho ou outras sujidades que podem contaminar a garapa. Depois que ela entra no processo nosso de fermentação e depois da destilação, todo o processo é fechado, somente os funcionários que trabalham na área têm acesso. Aqui nós temos uma mestre lambiqueira e uma técnica que são responsáveis por isso e elas usam todo o aparato, indumentário de proteção, aventais, luvas, touca, máscara, para que não haja contaminação nenhuma, uma vez que é uma levedura que faz a fermentação do caldo. Então não pode ter contaminação nesse processo. Depois de destilado, elas são conduzidas todas por duto de inox para os nossos armazenamentos. Então não há nenhum trânsito, nenhum transporte manual da bebida. Ela é feita toda pelos dutos entre uma sala e outra. E uma vez acondicionadas por mais de 6 meses, a gente também tem uma transferência por dutos de inox para a envasadora, para a nossa engarrafadora, que alimenta a garrafa final que vai para a comercialização. A Sosé Sustainable Cachaça é uma cachaça toda desenvolvida para mercado externo. Então hoje, basicamente, nós levamos as garrafas prontas para o Porto de Santos. De lá eles são despachados para os importadores em países que adquirem o nosso produto fora do Brasil. A nossa cachaça, sempre que finalizado o processo de destilação, ela é conduzida então para os tanques de inox que acomodam esse produto por pelo menos 6 meses. Nesses tonéis de inox a gente tem toda a entrada, a data de entrada, a data prevista de saída, né, pelo menos por esses 6 meses, e a litragem que ele tem capacidade de estocar. Cada tonel nosso hoje consegue acomodar 15 mil litros de produto pronto. Para que a gente consiga saber exatamente quanto a gente tem de estoque, além da aferição diária do produto enviado para estocagem, e aí nos dá a somatória total do produto ao final do dia, a gente tem corretamente o volume que foi mandado para envase. Depois de descansado então os 6 meses, quando ele vai mandado para a engarrafadora,
a gente consegue aferir certinho a quantidade enviada e engarrafada. A Sosé Sustainable Cachaça é uma cachaça toda desenvolvida para mercado externo. Então hoje, basicamente, nós levamos as garrafas prontas para o Porto de Santos, de lá eles são despachados para os importadores em países que adquirem o nosso produto fora do Brasil. Durante o processo de despacho, de saída da cachaça aqui da fazenda até ela chegar no cliente, alguns procedimentos são levados em conta. Primeiro, a embalagem, ela é então colocada em garrafas de vidro, é o único meio de comercialização para a exportação da cachaça. Uma vez acondicionadas em vidro, a gente coloca todas embaladas em caixas de papelão, que são peletizadas. A gente faz o stretch, fecha o pellet para ser levado com segurança, sem que haja dano das garrafas de vidro. Fora isso, é o controle da temperatura, da estocagem. Também a gente sempre pede para que não haja uma super temperatura durante a transposição do material. E um segundo cuidado grande é quanto à empilhagem. A gente aceita no máximo empilhamento de 2 pallets. Dessa maneira a gente consegue garantir que não haja compressão nas garrafas e elas cheguem íntegras no destino final. Um ponto que vale ser ressaltado nesse processo todo é que os 6 meses de estocagem no inox fazem todo sentido para que o produto que sai daqui seja o mesmo a ser recebido pelo cliente lá com a graduação alcoólica do invase. Porque pode acontecer nesses primeiros 6 meses uma oscilação. A gente perde, volatiliza, perde um pouco do álcool. Então, dentro desse período de amansamento, de descanso lá no inox, ela tende a ficar homogênea e padronizada. Então, se ela sai daqui com 40 graus alcoólicos, ela vai chegar no destino final com uma variação infinitamente pequena. Para que fossem escolhidos os locais onde a gente acessaria para fazer a venda fora do Brasil, a gente fez um amplo estudo de mercado que levou em consideração o consumo alcoólico dos países, se havia uma crescente demanda ou não por produtos destilados, se haveria oportunidade da cachaça ser um desses produtos destilados, se ela já estava lá, por exemplo, ou se a gente tinha presença de outros destilados, uísque, tequila, acessando o mesmo mercado. E para isso a gente contou com a Apex Brasil, com o PayEx, que é um programa dentro da agência de exportação, também com o IBRAC, que é o Instituto Brasileiro de Cachaça, que anualmente nos alimenta com bastante informação do mercado exportador de cachaça. E, obviamente, a gente fez estudos de mercado locais para saber como eram feitas as compras e distribuição desses materiais nos países. A Sosé Sustainable Cachaça, por ser um produto novo, é a primeira cachaça sustentável do mundo, ela sempre visou acessar essa parte tecnológica, também de vendas. Então a gente usa muito redes sociais, website, as vendas basicamente são feitas também pela rede online e a gente tem o acesso dos clientes também nos encomendando, visto que estão em outros países, de uma maneira remota. A nossa distribuição e a nossa propaganda, todo o marketing é vinculado então no Instagram, no acesso ao nosso site e nos contatos remotos que a gente consegue pela rede. Como a Sosé é toda exportada, os nossos importadores contam com rede de distribuição lá fora. Warehouses para acomodar o produto recebido e depois lojas locais de distribuição. Uma coisa que a gente tem visto crescer muito fora do Brasil são as lojinhas da saudade, que trazem produtos brasileiros para que haja venda na população brasileira que mora lá fora, que foi para passeio, trabalhar ou que querem adquirir um bom produto brasileiro, inclusive para presentear e consumir lá fora. A nossa cachaça, para chegar a diversas regiões do mundo, ela enfrenta alguns desafios logísticos. Tem que passar, por exemplo, por aduaneiras portuárias ou aeroportuárias, então ela tem que ser super bem acomodada. A nossa garrafa foi toda pensada para levar não só segurança no produto que vai ser consumido lá fora, mas ela foi pensada também para levar essa brasilidade. A nossa garrafa tem bastante característica do nosso país, as cores nossas. Então, além de muito segura, ela leva esse Brasil de uma maneira muito gostosa lá para fora. Contratualmente, a gente tem toda a parte de seguros, alguns acessados por nós, produtores, outros pelo importador que faz a compra da cachaça. E nela, obviamente, a gente tem uma meta
de redução ou de inviabilizar quebras durante o transporte. Ainda assim, quando elas acontecem, elas são justificadas em qual processo aconteceu. A gente aciona então o seguro para que haja o ressarcimento ou financeiro ou em peças, se ainda houver tempo, né, de mandá-las, por exemplo, ao porto, para que lá no final seja entregue o número de peças corretamente compradas. Na contratação dos funcionários, tanto da Spinagro para a produção de mudas pré-brutadas, quanto na Spinalco, da cachaça, a gente tem um grande apelo para a contratação de pessoas da nossa cidade, de regiões carentes, porque um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente atende, inclusive, é a erradicação da pobreza e a geração de renda nas cidades. Um segundo cuidado que a gente tem, principalmente por serem trabalhos muito minuciosos, apesar de a gente estar alocado no campo, é a força de trabalho feminina. Então temos hoje 60% do nosso corpo operante preenchido por mulheres, e essas mulheres trazem não só um cuidado, um carinho, mas também uma qualidade altíssima no manejo das mudas e na produção da cachaça. A Sosé Sustainable Cachaça, por carregar esse peso de ser a primeira cachaça totalmente sustentável do mercado, leva os selos que ela já tem hoje bastante em consideração. Então é um produto diferenciado quanto à qualidade sensorial dela, mas também por conta desse apelo de sustentabilidade. Esse é um ponto extremamente importante que a gente leva em condição na hora da precificação. Uma vez que a gente consegue usar toda a matéria-prima aqui da fazenda, a gente tem o controle de quanto custou, desde a mudinha que foi implantada, que virou o canavial, que foi desenvolvido para ser colhido e processado em cachaça, como também o resíduo, que é essa fonte oriunda do resto da produção da muda pré-brotada. E a gente fala resto, resíduo, parece até pejorativo, mas na verdade ele é um ouro para a gente. É um produto extremamente nobre, que carrega o melhor da cana, né, quanto à doçura, ao caldo, e que tem a oportunidade de ser então transformado na cachaça. Tudo isso é contabilizado na nossa entrada do custo da matéria-prima. Obviamente o cuidado com a garrafa que a gente teve é de altíssima qualidade também, então é um dos pontos importantes para que entre na precificação. E toda a parte de transporte, com segurança, acomodação, a divisão dos containers, né, quando são levados então para exportação, tudo isso é contabilizado para que a gente formalize o preço final da venda. Algumas taxas que a gente tem que se preocupar, haja visto na exportação a gente tem bastante isenção de impostos nacionais, mas a gente tem que se preocupar com as taxas do país importador. Então isso também tem que ser precificado, tem que ser contabilizado quando precificada a cachaça. E é claro, essa qualidade, esse apelo da sustentabilidade é levado bastante a fundo quando a gente coloca o preço na cachaça. Hoje nós comercializamos uma cachaça prata, porém de alto padrão para os critérios de exportação. A Sosé Sustainable Cachaça, por ser basicamente ter todo um diferencial aí do mercado, a gente consegue permear em meios que antes eram desbravados por uma pequena elite de cachaças premium. Ainda assim existe, obviamente, uma inundação bem crescente lá fora por cachaças prata. O nosso diferencial é que a gente sempre levanta a bandeira lá fora da qualidade. Então essa questão do fracionamento correto entre as três frações, né, de cabeça, coração e cauda, a gente envasar só o coração, ter todo esse apelo da experiência sensorial que o cliente tem quando degusta essa cachaça de primeira qualidade. E ter toda essa circularidade, a sustentabilidade acontecendo no momento da experiência, de tomar uma boa caipirinha feita com o Sosé, ou mesmo tomá-la pura, fazer outros drinks. Hoje a gente tem bastante disseminado no mercado de drinkeria internacional, o Rabo de Galo, do mestre Derivan, que nos deixou há pouco tempo, mas que conseguiu propagar esse drink maravilhoso para fora do país também. Então tudo isso alinhado a essa experiência de produção nossa, consciente, sustentável e socialmente correta aqui, nos dá um diferencial para ganharmos mercado que nos diferencia dos competidores brasileiros vendendo cachaça lá fora.
quando foi pensada a destilaria Spinalco, Rodrigo, meu marido e eu, pensamos em, obviamente, crescer conforme a demanda de cachaça se mostrasse favorável. Então, estruturalmente, a gente já deixou a oportunidade de triplicar a produção, já colocamos toda a parte de resíduos, por exemplo, da vinhaça, que ela é transportada por baixo da construção por dutos, só já fixa, né, só aguardando receber então novos destiladores. Como a gente tem visto uma crescente demanda lá fora pelas cachaças de qualidade por países importadores, a gente tem sim em 2 anos, plano de crescimento em 2 anos, em 5 e em 10 anos, para aumentar essa produção da cachaça.